galera, tudo bem? Eu me chamo Sueli Enfer e esse é o meu canal. O meu canal onde que eu coloco as minhas meditações com Deus, como eu tenho aprendido, eu tenho passado para vocês e nós vamos aprender juntos. E após aqui, antes eu vou pedir para que você venha se inscrever no meu canal. Se inscreva aqui, olha só. E aqui nesse lado tem um sininho para você ativar e quando eu for colocar os meus vídeos semanais, você venha ser notificado. E quando você for assistir, dê um like, que isso faz parte do nosso canal e vai ajudar o nosso canal a se manter aqui no YouTube. E hoje nós vamos ter um papo muito legal. Vai lá, chama aquela amiga para assistir com você, ou depois que você assistir, vai lá e compartilha. Nós vamos estar falando sobre namoros cristão com não cristãos. Já vi a tua carinha, né? Olha a carinha que você fez. Ai, eu tô vivendo isso. Então você vai entender à luz da palavra de Deus e depois de um filme que eu assisti que eu achei muito interessante. Vamos lá primeiro assistir o filme. Casou, né? É, que loucura, né? Devia ter me contado. Quando estávamos no... E quando dançamos... É que ele ainda não tinha me pedido em casamento. Já estava na sua vida? Já. E por que dançou comigo? Eu dancei porque eu quis. Você só faz o que você quer, né? Você nunca quis ser namorada de ninguém e agora é esposa de alguém. Me surpreendeu também. Acho que é isso que eu não vou entender nunca. Quer dizer, não faz o menor sentido. Mas aconteceu. Eu sei, mas é isso que eu não entendo. O que aconteceu? É que eu acordei um dia e eu soube Sobre o quê? que com você eu nunca tive certeza. Sabe o que é chato? Perceber que tudo que acreditamos é uma verdadeira mentira. É um saco. Como assim? Pois é, destino, alma gêmea, amor verdadeiro e toda essa bobagem infantil de conto de fadas. Tinha razão, eu devia ter te ouvido. Não. O que foi? Você tá rindo de quê? Tom. O quê? Tá me olhando assim por quê? Bom, então... Eu acho que é... Porque eu tava sentada em uma rotisserie lendo Dorian Gray e um cara chegou até mim e perguntou do livro. Agora ele é meu marido. E daí? Daí, se eu tivesse ido ao cinema? E se eu tivesse ido almoçar em outro lugar? E se chegasse 10 minutos depois? Era uma coisa que era pra ser. E eu continuo pensando. O Tom tinha razão. É verdade. É verdade. Não era sobre mim que você estava certo. Esta cena é o final do filme. Mas o final do filme já diz tudo, já dá pra gente poder falar. Aqui nós temos o Tom. O Tom, ele é um arquiteto, só que trabalha numa empresa de publicidade e marketing porque não se sente seguro com os talentos e dons que ele tem. E ele tem uma visão super romântica da vida, do relacionamento e de alma gêmea, de você, pelo destino, encontrar uma pessoa. Ele tem os princípios dele. E essa aqui é a Summer. A Summer, ela é uma menina que veio de pais divorciados e ela não tem uma visão boa sobre a questão de casamento e relacionamento. Então, ao longo da vida dela, ela vem fugindo de relacionamento, de compromissos, porque ela não se sente segura e com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com os pais dela. Aí você fala comigo, Sueli, o que isso tem a ver com relacionamento cristão e não cristão? Você é cristã ou cristão? Você foi formado pela palavra de Deus?
Você recebeu conhecimento, você largou as coisas que você acreditava que era certo. Você se colocou no caminho de Deus. E você já foi ou está sendo moldado aos poucos, de acordo que você vai deixando a palavra de Deus penetrar dentro de você, você vai praticando a palavra de Deus. Você é um cristão. Vamos falar, você já é um cristão. E você se apaixona por uma pessoa que não é cristã. O que você tem a ver com o Tom? Nessa história, você é o Tom, e a pessoa que você se relaciona, que não tem a mesma fé que você, é a Summer. Eu acho muito interessante, eu gostei muito desse vídeo, porque quem escreveu esse filme, ele já deixou bem explícito que não é uma história de amor. Então, se você já não é muito fã de história de amor, eu recomendo esse filme. Claro que tem certas partes que você tem que dar os seus pulos, mas em si a história tem um contexto bom que me chamou muita atenção. E eu gostaria que, se você pudesse, assistir esse filme todo. E lá nessa história, você é o Tom por quê? O Tom, ele tinha um pensamento em relação a se relacionar com uma pessoa. Ele queria uma pessoa que compartilhasse das alegrias, dos sorrisos, dos momentos. Ele tinha toda uma romantização da questão de relacionamento. E a Summer, ela não queria ter compromisso, tanto que no início o filme já fala que não é uma história de amor. E quando ela começa a se relacionar com ele, ela já deixa bem explícito ao longo do filme todo que ela não quer compromisso, que eles são apenas amigos. E ela vai mantendo porque ele também está aceitando um relacionamento desse jeito, que é contrário àquilo que ele sempre quis, e vai cedendo para ela. E ela sempre falando, nós somos apenas amigos. Eu não quero ter compromisso, eu não quero ser namorada de ninguém. E ele vai aceitando. Quando você é cristã, se relaciona com uma pessoa que não é cristã, você tem que deixar a sua ética e o seu princípio. Quais são sua ética e seus princípios? Ah, sou alien, mas eu posso convertê-lo. Ah, sou alien, mas ele não é desrespeitoso comigo. Porém, ele tem os princípios dele e uma hora ele não vai querer ceder. O interior dele não é o do mesmo princípios que você tem. Ele não foi formado por Cristo, então eu não estou aqui julgando o outro lado. Como ele não foi formado ainda, não podemos esperar uma atitude de uma pessoa formada por Cristo. Então não ache que ele para sempre vai te respeitar. Não ache que ele para sempre vai conseguir aguentar a carne dele. Mesmo nós sendo cristãos, a gente tem que vigiar. Imagine a pessoa que não é, vai esperar que realmente ela vive o que ela acha que é correto, o que ela acha que é certo. E a Summer, durante esse relacionamento, ela nunca falou que ela queria ter um compromisso. Ela sempre foi autêntica, essa é a palavra. Ela sempre foi autêntica naquilo que ela acreditava. Ela sempre foi autêntica naquilo que eram os princípios dela. E o Tom, que é a pessoa cristã, estou dando um exemplo aqui, fazendo analogia, não estava certo daquilo que acreditava. E aos poucos foi cedendo e deixando de lado aquilo que acreditava por causa de um sentimento. Eu gostei e vamos ver o que vai dar. E essa parte do filme quase o final, é praticamente o final. Ela o convida, se você assistir o filme todo, pro casamento dela. E ele fala, eu não sabia que você tinha um relacionamento sério com alguém. E ela fala, realmente aquilo que você falava era correto. E um dia eu acordei e decidi me casar. E acreditei naquilo que você acreditava, que a gente podia encontrar alguém. E eu encontrei, no caso de um livro, eu poderia estar numa padaria, eu poderia estar em outro lugar, e eu estava lá e eu encontrei que era meu marido hoje. E ele perguntou, e por que eu não? E a resposta dela, porque com você eu nunca tive certeza. Aí você me fala, com você eu nunca tive certeza, por que nunca tive certeza? Ela nunca teve certeza porque ele mesmo não teve certeza dos princípios dele. Ele abriu mão dos princípios dele para estar nos princípios dela. E quando ela viu que os princípios dele eram o correto, ela foi decidida, porque ela já era uma pessoa decidida, tanto que é mais fácil uma pessoa que não é cristã se relacionar com outro não cristão e dar certo, do que o que tem uma fé se relacionar com outra de outra fé. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá. 2 Coríntios 6, capítulo 14.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se você não sabe, jugo desigual, o que é jugo? Jugo é um pedaço de madeira com 2 feixes que prende um boi a outro boi ou um cavalo a outro cavalo. E faz eles andarem. Se você observar uma carroça, eles andam a passos iguaizinhos. Você vê que é muito bonito. Se você observa, às vezes você olha a carroça, não olha assim, mas passa a observar depois que eu falei com você. Eles andam em passos iguais. Então a Bíblia fala que não há julgo. Não tem como alguém tá andando um passo certo e outro tá ainda chegando ao próximo passo. Tanto que no final ele fala assim: nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então Deus ele não pode estar entre um relacionamento que a fé é diferente. A fé é diferente. Se você crer nele, como que ele vai andar com você se você está em julgo com outro que não crê? Vai ter conflito de pensamentos. Um vai querer uma coisa e o outro vai querer outra coisa. E são raras exceções, de 1 em 1 milhão. Sei que acontece de pessoas que crê, que professam a fé no Senhor Jesus, se relacionar com outra pessoa e outra pessoa se converter. Mas são exceções. E nós estamos vivendo num tempo que eu não posso colocar minha salvação em risco. Eu não posso colocar minha salvação à prova. Então aqui vai muito mais do que um relacionamento. Acima de tudo, qualquer coisa na minha vida tem que ser baseada na minha salvação. Vai fazer manter a salvação? Então vamos lá, é correto. Vai colocar minha salvação em risco? Vai colocar minha vida com Deus em risco? Então eu tô fora. Então o Tom, no final das contas, quem perdeu foi ele. Claro que depois ele se mantém nos princípios dele, essa é a pura verdade. Ele se mantém nos princípios dele e encontra na entrevista lá uma pessoa que tem o mesmo pensamento. Aí você que cria sua história depois. Mas essa cena que eu tô falando desse filme, apesar que tem várias cenas que você pode fazer uma análise muito boa. É um filme, assim, muito inteligente. Então, que julgo que você pode ter? Como que Deus pode andar junto com você? A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, ele não pode se quebrar. Um cordão de 2 dobras e de mais 3 não pode se quebrar. E quem é o terceiro? Você, Deus e a pessoa. Então, se você é de Deus, você tá com Deus, não tem como ter uma comunhão ali. Não tem. Então é como você querer estar num relacionamento criando uma expectativa, esquecendo a realidade. Sueli, ele pode se converter, ele pode mudar. Eu não estou falando que isso não pode acontecer. E eu não estou julgando o outro lado. Eu estou falando com você que está entendendo o que eu estou falando. Não tem como dar certo. Um relacionamento, para você casar com uma pessoa, já é complicado você manter um relacionamento. Já começa do namoro, já vai pro noivado e já vai pro casamento. Para você ter um relacionamento com alguém, você tem que viver cedendo. Você tem que viver tendo sacrifícios. Então, se eu entro no relacionamento já sabendo que vai ter problemas, eu tô arranjando um problema maior, fora os problemas que um relacionamento tem, que é comum a todos, independente de ser cristão ou não. São 2 cabeças diferentes. Então, não tem como você se relacionar. Então, no final das contas dessa história, quem saiu perdendo foi Tom. E tem uma passagem que fala assim em Cantares, capítulo 3, versículo 5. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Aqui ele fala que conjuro-vos, ó gazelas do campo, que não desperte até que o queira. Você não tem que despertar o amor por ninguém antes de avaliar se aquele relacionamento vai dar certo ou não. Você não tem que... Pra mim, essa é a base que eu vivo. O que é você despertar o amor? É você já começar a sonhar, você já começar a imaginar casada. E é nisso que começa tudo. Você começa a imaginar, você começa a pensar e vai pensamento, e vai pensamentos. Daqui a pouco você tá com sentimento, e mulher é muito mais fácil de se apaixonar. Então,
Não acorde, não desperte nada sem avaliar, sem entrar no relacionamento, sem ver, sem pesar. E sem procurar primeiro em Deus se realmente você deve entrar nesse relacionamento ou não. Não existe relacionamento perfeito, não existe casais perfeitos, existem pessoas que fazem o que é certo no relacionamento e fazem dar certo. Mas existem princípios, então fazer o que é certo no relacionamento e tendo princípios que são fixos, que não vai mudar, então é você entrar numa furada sabendo que não vai dar certo. Então a gente não está em tempo em colocar nossa salvação em risco. A tua salvação ela é muito preciosa. Você lutou para ser salvo, você lutou para Deus estar com você. É por isso que antes de você entrar no relacionamento, pede muito a Deus para poder te direcionar, te orientar, para que, principalmente quando qualquer relacionamento que você entra, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de sociedade, você tem que pedir para Deus para ver se Deus vai junto com você nesse relacionamento, nessa sociedade. Seja de uma amizade, seja de abrir um negócio. Deus, o Senhor vai junto comigo? O Senhor está de acordo? Isso é você se colocar no centro da vontade de Deus. Não fazer nada sem que Ele não venha te direcionar. Eu agradeço por vocês estarem aqui. E se você puder, assista esse filme, 500 Dias com Ela. Claro que tem algumas partes que não é tão legal. Mas, em si, o filme é muito bacana e ótimo de ser avaliado. E vai lá, medita também naquilo que eu falei na Bíblia. Faz a sua meditação, você com Deus, tá? E pergunta para Deus, antes de... Não estou te induzindo a fazer alguma coisa. Estou te induzindo a colocar a tua salvação em primeiro lugar. E eu agradeço vocês por estarem aqui. Essa semana nós vamos ter outro vídeo também, tá? Essa semana passada não deu para ter vídeo no canal, mas eu agradeço por você estar aqui. Compartilha para aquela amiga que você sabe que está nessa situação, ou você que está nessa situação, reveja o vídeo, medita na palavra, faça a sua oração e tome a decisão que é correta. Eu agradeço você e até lá. Tchau!